Voltamos em definitivo agora com um bloco só de resoluções de exercício para você ficar craque, ficar afiado para a sua prova de filosofia. Comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia. Então nós vamos ver algumas questões aqui muito importantes e pertinentes para a gente poder consolidar os conhecimentos das aulas anteriores e assim continuarmos avançando dentro da nossa matriz de filosofia. Então vou colocar aí para você, olha lá, filosofia em exercícios. Vou deixar aqui ó, o meu Instagram para você, @LuizDudis. Ok? Então, olha lá. Primeira questão que nós vamos trabalhar aqui: qual filósofo da Grécia Antiga é considerado o pai da filosofia ocidental por inaugurar o pensamento racional? Quem foi ele? Tales de Mileto? Errado. Tales de Mileto está relacionado aqui ao campo das exatas. Tá? B. Sócrates, com certeza. Platão? Não. E Aristóteles não. Lembrando que Platão, nós só conhecemos as falas de Sócrates através de Platão. Então tudo que a gente conhece sobre Sócrates é através de Platão. Inclusive há alguns filósofos que chegam a afirmar que talvez Sócrates não tenha existido, que Sócrates tenha sido uma personagem criado por Platão. Tá? Claro que esse é um debate muito amplo e ele é irrelevante para a sua prova. Tá? Mas é importante você saber que tudo que a gente tem escrito sobre Sócrates foi através de quem? Foi através de Platão. Tudo bem? Show de bola? Então, tudo veio através de Platão, mas Platão é o cara que vai, então, inaugurar as teorias do mundo sensível, mundo inteligível, e assim sucessivamente, mas ele é considerado o pai da filosofia ocidental, por levar em consideração trabalhar inicialmente as ideias de Sócrates dentro das suas obras, como a República, o Meno, o Fedro, né? Então ele dá a voz a Sócrates. Então Sócrates é considerado o fundador do pensamento racional e não Platão. Então por isso não é Platão, e Aristóteles também não é, porque Aristóteles foi discípulo de Platão. Então questão de número 1, pode marcar aí, letra B. Questão 2, a filosofia medieval foi marcada principalmente por uma tentativa de... Vamos lá, quando a gente fala de filosofia medieval, nós estamos falando do quê? De uma filosofia que é teocêntrica, e aí você já sabe o que é teocentrismo. Teocentrismo é a ideia de Deus no centro. Então a ideia, as pessoas daquela sociedade do período medieval viviam com a ideia de que Deus estava em tudo e qualquer lugar e que poderia abençoar ou que poderia castigar. Então isso dependia dos momentos, né, que aquelas pessoas estavam vivendo ali. Então a filosofia medieval ela foi marcada por um ideal. E essa filosofia medieval ela é dividida em dois períodos. O período patrístico, que tem como seu principal representante quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho. E o período da escolástica. Período da escolástica, que tem como seu principal representante quem? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Show de bola? Então, qual era o principal objetivo da filosofia medieval? Abandonar o pensamento religioso? Abandonar, deixa a alternativa A errada. B. Unificar fé e razão? Com toda certeza pode marcar a letra B. Essa era a intenção, tanto desse período quanto desse período. Letra C. Criticar a ciência antiga, letra C errada, e letra D, desenvolver a democracia. Esse não era nem de longe o objetivo da filosofia medieval. Então tá aí na tela para você, olha lá, tá aí na tela para você, questão de número 2, letra o quê? Letra B. Então vamos lá, partiu questão de número 3. Quem foi o principal representante da escolástica durante o período medieval? Esse cara aí é o cara que vai elaborar os 5 argumentos racionais para a existência de Deus. E quais são esses 5 argumentos racionais? Vou colocar aqui, ó. O motor imóvel é o primeiro argumento. Segundo, causa primeira. Terceiro, ser necessário. Ser necessário. Quarto, graus de perfeição.
E o quinto, finalidade. Quem foi o cara que elaborou essa teoria aqui e foi o principal representante da escolástica? Coloquei no slide anterior. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Do período patrístico, Santo Agostinho. Do período escolástico, São Tomás de Aquino. Pode marcar aí no seu material. Então, olha só. O que Tomás de Aquino quis trabalhar com essas ideias aqui em relação as teorias sobre a existência de Deus? Então, primeiro aí, nós vamos ter o que nós chamamos de motor imóvel. Então, o que seria um motor imóvel? Tudo o que se tem hoje no mundo, tudo que se move e é movido por algo. Essa é a principal ideia. Então, se tudo que tem no mundo hoje é movido por algo, isso quer dizer que existe um motor imóvel, um motor primeiro. Esse movimento não vem do nada. E esse movimento é ocasionado por quem? Tá aqui, ó. Por Deus. Depois nós temos a causa primeira, como o nome já é bastante sugestivo. Ou seja, toda causa tem uma causa anterior. Essa é a ideia de São Tomás de Aquino. Toda causa tem uma causa anterior. E quem é a causa anterior? Deus. Ser necessário. Aí ele vai trabalhar a ideia de por que Deus é necessário. Por que Deus é necessário? Porque nem tudo no mundo é contingente. E o fato de nem tudo no mundo ser contingente, algo que pode ou não existir. Então a ideia é, Deus existe por quê? Deus existe porque ele é necessário. Deus é necessário. E os graus de perfeição estão relacionados aos atributos. Relacionados aos atributos de Deus. Ok? Então, dentro dos graus de perfeição, nós vamos ter aí um Deus absolutamente perfeito, né? Que é a medida de todas as coisas. Um Deus misericordioso, mas também um Deus que aplica a sua justiça e a finalidade. Isso aqui também, ó, a gente vai chamar de teleo... Opa, errei aqui. Peraí. Nós vamos chamar isso aqui, ó, de teleologia, que é a causa finalística. E o que seria essa causa finalística? Teleologia. E o que seria essa causa finalística? Deus. Esses são 5 argumentos trabalhados por São Tomás de Aquino, filósofo do período escolástico, sobre a existência de Deus. Motor imóvel. Tudo que se move no mundo é movido por algo. Causa primeira. Só existe uma causa agora porque também existiu uma causa anterior. Deus como ser necessário, porque nem tudo no mundo é contingente. Graus de perfeição, seus atributos. Ele é misericordioso, mas ele também aplica justiça. E a causa finalística, tudo foi criado com um propósito. Há uma ordem natural para as coisas. Essa ordem natural sugere o quê? Uma inteligência que dirige tudo. Essa é a causa finalística. Essa é a causa, então, da existência de Deus, segundo as teorias de São Tomás de Aquino. Pegou aí? Pegou aí? Então vamos lá, vamos avançar. Olha lá para a tela. O que caracterizou a filosofia moderna, iniciada com quem? Com René Descartes. ênfase na fé cristã, olha lá, quando nós falamos de filosofia moderna, nós temos algumas características que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é a questão antropocêntrica, ou seja, quem é que está no centro aqui agora do pensamento? Lá no período medieval, quem estava no centro do pensamento era quem? Era Deus. No período moderno, é o homem. Aqui nós vamos ter o renascimento, e esse renascimento, ele vai acontecer em 3 vias. Quais são as 3 vias do renascimento? Cultural, urbano e artístico. E por último, qual é a principal característica? Filosofia iluminista. Essa filosofia iluminista, ela tem como característica o quê? Iluminar as pessoas que estavam envoltas nas trevas da ignorância com conhecimento racional. O conhecimento aqui é luz, é claridade, né? Então, letra A tá certa ou errada. ênfase na fé cristã, isso aqui é período medieval, tá errado. Letra B, retorno aos mitos, isso aqui é o quê? Religião também.
Lembre-se que lá no período da filosofia antiga, Platão queria romper com o sistema religioso, com o sistema mitológico, por isso letra B também é errada. Letra C, busca pela certeza. Isso aqui a gente pode dizer que é o quê? Que é verdade. Que é um dos objetivos da filosofia. Através do quê? Através da razão, pensamento racional, letra C. E letra D, supremacia da tradição, também errado. Então, questão de número 4, principal característica da filosofia moderna, busca pela certeza através da razão. Questão de número 5, o iluminismo, movimento filosófico do século XVIII, defendia. Olha aqui, ó. Esse século vai ser chamado de século das luzes. Então, se aparecer lá na sua prova século das luzes, você já sabe que estamos falando de quem? Estamos falando do movimento iluminista. E qual era a principal característica do movimento iluminista? Criticar as estruturas do antigo regime e propor filosofias. E novos modelos políticos. Ok? Então o iluminismo ele defendia a centralidade na igreja. É errado, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é período, você já sabe, medieval. B, a submissão da ciência à fé. A palavra submissão deixa a letra B errada. C, a razão como guia da humanidade. Certíssimo. Letra D, a volta da filosofia grega. Ah, professor, mas a letra D parece que está certa também. Porque o senhor falou na aula passada que a filosofia moderna tinha como principal ideal retomar os princípios racionalísticos e artísticos da filosofia grega, da filosofia antiga. Retomada é diferente de volta. Retomar é você ir lá, se espelhar, copiar e trazer aquilo que é de benéfico, de bom, para ser analisado dentro do seu período. Voltar é você tentar trazer todas as características originais para o seu período, daquele período antigo. Então, a letra D não tem como estar certa, porque a volta da filosofia grega, então deixa a alternativa D errada. Vamos para a próxima questão? Questão de número 6. Qual dessas correntes é típica da filosofia contemporânea? Filosofia contemporânea que surge a partir da segunda metade do século XIX. Estoicismo? Não, porque estoicismo é filosofia o quê? Antiga. Idealismo alemão é filosofia moderna. Existencialismo é filosofia contemporânea. Certo ou errado? Mais certo que o Flamengo ser campeão brasileiro esse ano, meu bebê. Certíssimo. E lembre-se que o existencialismo é a corrente que foi criada por Jean-Paul Sartre. Ele escreveu um livro magnífico chamado O Existencialismo é o Humanismo. Ele é bem pequenininho. Então lembre-se que uma das principais características do existencialismo é trazer a responsabilização das ações humanas sobre os atos praticados. Então, trabalha-se muito bem o conceito de liberdade, o conceito de responsabilidade, tanto que a frase mais célebre, mais famosa de Jean-Paul Sartre é: a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu vou me construindo enquanto ser social. Eu vou construindo a minha essência de acordo com o quê? Com a minha vivência. De acordo com a minha experiência. Isso é existencialismo. Letra D. Certo ou errada? É errada também, porque isso aqui é filosofia antiga. Então pode marcar aí no seu material, meu bebê. Questão de número 6, letra C. Questão, vou botar aí na tela para você. Questão de número 7. Olha lá. Qual filósofo é considerado o principal nome do existencialismo? Aí aqui tá de graça, né, cara? Aqui tá de graça. Friedrich Nietzsche? Errou. Nietzsche é século XIX, existencialismo é século XX. Karl Marx, século XIX.
E aqui o Karl Marx vai trabalhar a ideia de socialismo. E o Nietzsche vai trabalhar a ideia de amor fati. Amor ao destino. Letra C, Jean Paul Sartre vai trabalhar a ideia de existencialismo, a ideia de liberdade e responsabilização pelas práticas que o indivíduo realiza no seio das suas ações. Correto? Tranquilos? Michel Foucault também não, apesar dele ser do século XX, mas ele vai trabalhar com uma ideia mais voltada à análise social. Então, questão de número 7, letra o quê? Letra C. Letra C. O positivismo, criado por Augusto Comte, século XIX, início do século XIX, defendia: professor, mas eu não sei o que é positivismo. Eu não lembro o que é positivismo. Se essa palavra aparecer na minha prova e eu não souber, o que eu vou fazer? Aí você vai ter que chorar, né, meu bebê? Mas como você tá aqui comigo, vou te passar a manha simples para você entender o que é positivismo. Olha só. Positivismo é o quê? Somente a ciência produz, olha que coisa linda, verdade. Anota isso aí no teu caderno, anota isso aí nesse saco de pão, anota isso aí, anota na cadernetinha aí, anota aqui, isso aqui vai salvar a sua vida. Caiu positivismo é o que, professor? Positivismo, somente a ciência produz verdade. Letra A, valorização da metafísica, não, porque metafísica é o quê? É o estudo de tudo aquilo que está para além da física. Letra A errada. B, o conhecimento baseado em dados empíricos e dados científicos. Certo ou errado? Ah, professor, acho que é isso aí, hein? Vamos lá? Letra C. A fé como base do conhecimento. A fé? Período medieval não, filho. Errou. D, a teoria das 10. Isso aqui é Platão, meu neném. Isso aqui é Platão. Marca aí, letra B. O conhecimento baseado em dados empíricos e científicos. Então vamos lá. Nós temos duas formas de aquisição de conhecimento segundo a filosofia moderna. Quais são? O primeiro aqui vai ser criado pelo Locke, né? Vai ser abraçado pelo Locke. E o segundo, que é o conhecimento racional científico, vai ser abraçado pelo Descartes. O que é então esse conhecimento científico? Ele é de base racional, ele é advindo da razão, correto? É isso que você está fazendo aqui comigo agora. Eu estou falando, você está com o caderninho aí anotando, está com o livrinho do lado, está lendo um slide, está anotando uma fala minha, está anotando uma anotação aqui. Então isso é o quê? Ó, papirando, você está papirando. Isso é o quê? Conhecimento racional. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento adquirido pela experiência. Que na sua prova vai aparecer, sabe como? Experiência sensorial. Se aparecer experiência sensorial, isso é o que? É empirismo. Se aparecer só experiência, isso é o que? É empirismo. Quem é o pai do empirismo? John Locke. Quem é o pai do conhecimento racional, do conhecimento científico? René Descartes. Aí vem Augusto Comte, sociólogo do século XIX, vai dizer o seguinte: a ciência, o método científico, ele só se constitui, ele é baseado a partir desses dois tipos de conhecimento. O conhecimento racional, que vai sistematizar um tema, vai pegar aquele tema, vai estudar ele, vai estudar suas fontes, vai criar suas narrativas, vai estudar suas memórias, o campo geográfico, o campo das ideias, e depois nós vamos colocar isso na prática. Vamos ver como que isso funciona na prática. Funcionando na prática, nós estamos falando de quê? Estamos falando de empirismo. Então essas são as duas formas de conhecimento, as duas formas como o indivíduo, dentro do período moderno, tinha, melhor dizendo, a aquisição dos seus conhecimentos, ok? Então essa é a base do positivismo, ou seja, somente a ciência produz verdade, baseada tanto no conhecimento empírico quanto no conhecimento racional, que foi abraçado por René Descartes, ok? Questão de número 9, olha lá na tela para você.
Na filosofia antiga, segundo a filosofia antiga, qual corrente defendia a ataraxia? Ah, não, professor, não sei o que significa ataraxia. Vou colocar o conceito aqui para você anotar aí. Estado de tranquilidade. Estado de imperturbabilidade. Do que? Da alma. Da alma. Da alma. Ok? A ausência de sofrimento psíquico. Fundado por quem? Por Epicuro. Fundado por Epicuro. Então não pode ser letra A, sofística. Só pode ser letra B, epicurismo. Ceticismo é a teoria que duvida de tudo. E hedonismo é a busca do prazer de forma livre, né? Então aí, questão 9, epicurismo. E vamos partir então para a nossa última questão, questão de número 10. Qual filósofo contemporâneo desenvolveu a teoria da ação comunicativa? Olha lá. Teoria, eu falei isso para você na última aula sobre teoria da ação comunicativa e que esse cara ainda ele é vivo, ele tá vivo. Então, qual filósofo contemporâneo desenvolveu a teoria da ação comunicativa? Martin Heidegger? Não. Jürgen Habermas, Theodor Adorno e Karl Popper. Então, o que seria a ação? Teoria da ação comunicativa. Olha lá. Ela vai explicar as ações. É a explicação das ações por meio da comunicação, por meio da comunicação. Deixa eu apagar aqui. Essa canetinha aqui hoje tá difícil. Por meio da comunicação. Essa teoria é do Habermas, ou seja, é a busca pelo entendimento mútuo. Então a análise aqui parte a partir do que nós chamamos de ação instrumental, voltada para fins específicos na eficácia do controle técnico, da fala, de como as pessoas elas se relacionam, como elas se comunicam. Então a ação comunicativa aqui é voltada ao entendimento mútuo entre como os sujeitos se dialogam. É um entendimento, voltada para o entendimento mútuo entre como os sujeitos se dialogam na linguagem do consenso racional. Isso é teoria da ação comunicativa. Então marca aí no seu material letra B. Pode marcar aí letra B. Jürgen Habermas é o cara da teoria da ação comunicativa. E com isso nós terminamos esse bloco. Um bloco só de resolução de exercícios em filosofia. Então, fica comigo aqui, porque eu vou voltar pra gente falar sobre filosofia política. Não sai daí não, segura aí, é um tempo só da gente tomar uma água aí no banheiro e voltar pra gente dar aquela papirada. Bons estudos aí pra você.